Abra sua Bíblia, por favor, mais uma vez. E assim vamos terminar nessa noite a nossa exposição no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Hoje é a nossa última exposição nesse Salmo, final do Salmo, Salmo 139. Nós vamos ler os 6 últimos versículos, do verso 19 ao verso 24. Mesmo assentados, assim nos diz a palavra de Deus. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Deus é inescapável. É o tema de nossa mensagem. Deus é inescapável. Deus é mais santo do que você imagina. Deus está mais interessado na sua vida do que você imagina. Deus é mais majestoso, poderoso, glorioso do que você imagina. Onde você estava em 1968? Véspera de Natal, 1968. O mundo inteiro parou, querendo ouvir as palavras de 3 homens. Eles estavam muito, muito distantes de nós. Estavam próximos da Lua e voltavam para casa. Numa cápsula muito pequena comparado com o nosso mundo, a Apolo 8. E enquanto eles se preparavam para voltar para a Terra, então o mundo inteiro ficou na expectativa, o que eles vão dizer? Os astronautas ficaram maravilhados com a cor do nosso planeta. O azul, a tonalidade do azul chamou muito a atenção deles. Eles ficaram maravilhados e o mundo inteiro ali na expectativa. O que eles vão dizer agora? O que eles vão citar? Será que eles vão citar Albert Einstein? Será que eles vão citar alguma frase de Darwin? Será que eles vão citar algum poema de Shakespeare? E de repente, eles leram Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqueles homens testemunharam para toda a humanidade que, de fato, Deus é o Criador do universo. E é exatamente isso que nós encontramos no Salmo de número 139. Deus é o Criador sobre todas as coisas, é o Criador do universo, é o Senhor desta igreja, é o Senhor da minha vida e da sua vida também. E é Ele que está sendo adorado neste lugar. O Salmo 139 é um salmo dos mais lindos que conhecemos. Dizem que é a coroa de todos os salmos. Se você já observou na sua Bíblia, apenas como recapitulação, este salmo possui 24 versículos, e eles podem ser divididos em 4 lindas estrofes, cada uma contendo 6 versículos. A primeira estrofe, do versículo 1 ao versículo 6, Davi vai nos mostrar que Deus conhece todas as coisas, e os teólogos chamam esse conhecimento de Deus de onisciência de Deus. Deus conhece até mesmo as palavras que você vai dizer, antes mesmo de dizê-las. Ele conhece todos os nossos pensamentos. E então, do versículo 7 até o versículo 12, Davi trata sobre o Deus que está presente em todo lugar. Onde quer que estivermos, Deus estará lá. Se é no alto da montanha, Ele está lá. Se é no mais profundo abismo, Ele também está lá. Deus é onipresente, como dizem os estudiosos bíblicos. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ninguém pode fugir diante dos olhos de Deus. E então, do versículo 13 até o versículo 18, vimos isso em nosso último encontro. Davi nos mostra que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou não apenas o universo, mas também criou a sua vida. Ele pensa em você. Ele criou você. Ele ama você. Ele tem todo o poder. E agora, nesses últimos 6 versículos, Davi vai nos mostrar como é que eu e você devemos nos comportar diante desse Deus, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente. Como é que nós podemos nos comportar diante desse Deus? Só existe uma forma:
caminhando em santidade. Se você quer realmente amar a Deus e expressar o seu amor por Deus, você precisa caminhar em santidade. E quando nós lidamos com esses 6 últimos versículos, nós percebemos aqui 2 verdades a respeito de santidade. Em primeiro lugar, santidade, caminhar em santidade, significa viver longe daqueles que não querem caminhar com Deus. Caminhar em santidade, em primeiro lugar, significa viver longe daqueles que fazem guerra contra Deus. Versículo 19, Davi nos diz assim: tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Esse é o meu desejo, Deus, que o Senhor acabe com eles. No primeiro momento, quando nós lidamos com esse versículo, parece um versículo assustador. Como é que pode um homem, segundo o coração de Deus, pedir a Deus para acabar com o perverso? Quando lemos o versículo 19, parece palavras de um homem que deseja o assassinato de todos aqueles que não adoram a Deus. Mas não é bem isso. Quando você lê o versículo 19, você precisa entender que o verso 19, na verdade, é o coração de um homem que, depois de contemplar a glória de Deus, a grandeza de Deus, ele deseja que todos os homens se prostrem diante de Deus. O desejo dele é que todos os homens na face da terra possam render glórias a esse Deus. Mas quando a gente lê o versículo 19, parece palavras duras demais. No entanto, você precisa lembrar quem são esses homens. Versículo 19, Davi diz, verso 19, ele diz que são homens de sangue, ou homens sanguinários, assassinos, homens violentos. Versículo 20, ele diz que são homens que falam insidiosamente contra Deus, falam malícia contra Deus, tramam engano contra Deus. Verso 21, ele diz que esses homens, eles odeiam a Deus. Portanto, esses homens aqui não são ateus passivos, aqueles que você conhece, que dizem assim: eu não acredito em Deus, eu não vou à igreja. Esses homens são homens e mulheres que se levantam e dizem: eu não gosto de Deus, eu não amo a Deus, eu estou em guerra contra Deus. São pessoas que se rebelam contra Deus, que praticam mal contra Deus, que blasfemam contra Deus, que zombam contra Deus, que não querem nenhum compromisso com Deus. Portanto, quando você lê o versículo 19, e Davi pedindo isso para Deus, você precisa entender que o que Davi está dizendo aqui realmente é: Deus, é impossível viver neste mundo ao lado de pessoas que fazem guerra contra o Senhor. É impossível, Deus, viver neste mundo ao lado de pessoas que não querem compromisso nenhum com o Senhor. Meu Deus, é impossível caminhar ao lado de alguém que blasfema, que zomba, que escarnece o nome do Senhor. Deus, é impossível. Então ele diz: para mim, são inimigos de fato. Eu os aborreço mesmo. E com ódio, Deus, é com ódio consumado. Essas palavras são duras para nós. E sabem por que muitas vezes chocam o nosso coração? É porque, lamentavelmente, eu e você nos tornamos complacentes demais com o pecado em nossa volta. Nesse versículo, Davi está mostrando o seu zelo pela santidade de Deus. E a verdade é que eu e você, muitas vezes, nos tornamos passivos demais com relação ao pecado em nossa volta. As pessoas se levantam contra Deus, muitas vezes nós aplaudimos. As pessoas blasfemam de Deus, contam uma piada contra Deus, e nós balançamos a cabeça afirmativamente, concordando com o que ela está dizendo. As pessoas zombam de Deus, escarnecem de Deus, e nós muitas vezes batemos palmas. A igreja está calada demais, passiva demais. Esses versículos são duros para nós, porque nos tornamos passivos, complacentes demais com o pecado em nossa volta. Então é por isso que ele diz: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Verso 21, e não abomino os que contra ti se levantam. E essa palavra abomino ou abominar não é apenas um ódio, uma repulsa, mas é uma palavra também que pode ser traduzido como lamentar. O que Davi está fazendo aqui é: Deus, eu choro, eu lamento por aquilo que eles estão fazendo. Deus, eu não suporto as ações desses homens, Deus. Eu não aguento mais, meu Deus. Está errado, Senhor. Eles estão nas mãos do Senhor. Então acabe, Deus. Eu não aguento mais, Deus. Mas o problema é que nós vivemos uma época muito parecida com a época de Davi.
no meio de um povo de impuros lábios, de um povo que faz guerra contra Deus, que não quer compromisso com Deus, que blasfema contra Deus, que zomba o nome de Deus, que envergonha, que se levanta descaradamente em guerra contra Deus, sem levar em conta as consequências eternas. Deixa eu contar uma história para você que ilustra muito bem isso. Há uma lenda de um jovem espartano, e esse jovem, conta-se a lenda que um dia ele roubou uma raposa. E ele levou a raposa embora. Mas, de repente, ele se deparou com o dono da raposa na rua. E ele ficou assustado. O que vou fazer? Não pensou duas vezes. Pegou aquela pequena raposa, colocou por dentro de sua camisa e permaneceu imóvel enquanto aquele homem estava ao lado dele, o dono da raposa. A raposa, todavia, muito assustada, começou a arranhá-lo por dentro de sua camisa. E ele permaneceu imóvel, sem mexer um músculo sequer, porque o dono da raposa estava ao lado dele. E de repente a raposa começou a devorar os seus órgãos vitais, e ele calado, ele preferiu morrer do que ser pego publicamente e envergonhado publicamente. Era melhor morrer para ele do que ser envergonhado, ser condenado. Nossa sociedade está tão obcecada pelo pecado, amam tanto os prazeres da carne, as concupiscências da carne, que eles preferem a morte do que se reconciliar com Deus. Preferem a morte, não levam em conta as consequências eternas do que se render aos braços desse Deus gracioso. Então é por isso que Davi diz: Deus, eu odeio mesmo Deus. São inimigos de fato, são pessoas que não querem compromisso algum com o Senhor. São inimigos de fato. Você pode passar uma semana inteira com um ateu, alguém que não acredita em Deus, e você pode usar os mais lindos argumentos filosóficos para ele. Se ele não concordar, você pode passar um mês inteiro usando os melhores argumentos bíblicos, científicos, provando para ele que Deus existe, e no final ele pode até concordar com você e dizer: eu sei agora, é verdade, Deus existe, mas eu não creio nele, porque a questão é mais profunda do que você imagina. Porque ele sabe que se ele acreditar em Deus, ele precisa prestar contas a esse Deus, e ele não quer abrir mão do pecado que ele tem tanto prazer. As pessoas amam o pecado e fazem guerra contra Deus. Então é por isso que Davi declara: meu Deus, eu os abomino, eu os aborreço mesmo, e é como ódio consumado, é um ódio completo, meu Deus. Então, Deus eterno, apartai-vos de mim, homens malditos, homens sanguinários, tira da minha vida, meu Deus, porque o meu relacionamento com o Senhor é mais importante do que o meu relacionamento com esses homens. Segunda verdade sobre a santidade: Davi não apenas pensa sobre os inimigos, mas ele pensa também sobre os amigos de Deus. Santidade não significa apenas viver longe daqueles que praticam guerra contra Deus, mas santidade também significa viver de forma pura, aberta, transparente diante de Deus. Então, no versículo 23 e 24, Davi faz uma das mais lindas orações que nós encontramos na Bíblia. Ele faz 3 pedidos para Deus. Isso é lindo, gente, porque antes mesmo de julgar o pecado dos outros, ele olha para a sua própria vida e ele pede 3 coisas para Deus. Versículo 23, ele diz: sonda-me, ó Deus. É o primeiro pedido dele. Deus, sonda a minha vida, Senhor. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Ela é tão sempre rica, viva e eficaz. Se você tiver uma caneta, eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia. A palavra sonda, ou sondar, ou sonda-me, ela é mais profunda do que você imagina. Não é apenas vasculhar, pesquisar, mas sondar significa cavar profundamente. Significa examinar intimamente. O que Davi está pedindo para Deus é: Deus, olha para a minha vida, não olha apenas não, Deus, cava mesmo profundamente, cava, Senhor, e traz à tona aquilo que eu não sei. Quando Davi pede para Deus sondar, não é porque Deus não conhecia a sua vida, não é porque Deus não esquadrinhava o seu coração, não conhecia as câmaras mais perversas de sua alma. Deus conhece todas as coisas.
Mas quando ele pede a Deus para sondar o seu coração, a sua vida, o que ele está dizendo para Deus é: Deus, cava de forma tão profunda, que quando o Senhor tirar a sua mão, todos os meus pecados venham à luz do Senhor, e que eu possa olhar para todos eles e tratá-los de forma correta para andar na presença do Senhor. Me deixe ilustrar isso, tornar mais prático para você. Algumas pessoas hoje pela manhã disseram assim: pastor, o senhor foi para a praia ontem entregar folheto, está com a nuca toda vermelha. Oh, quem me dera ter ido para a praia entregar folheto. Foi passear com as crianças ontem e é só a nuca que está vermelha. Não, quem me dera. Eu estou construindo uma casa num lugar muito agradável. Um dia vocês vão lá, nós vamos fazer um culto em gratidão a Deus, e toda a igreja estará lá, com a graça do bom Deus. É um pouquinho longe, é ali, no lugar, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse lugar, chamado Guaraná. Guaraná, distrito de Aracruz. Fica próximo a Jacupemba. Se você não encontrar, fica próximo ao Bagaço. Se não encontrar, fica próximo a Dois Irmãos. Ali. E há um ano eu pedi à prefeitura de Aracruz para cortar 3 árvores em frente à casa em que eu estou construindo. Eles cortaram as árvores, porque é um tipo de árvore que as raízes fazem um grande estrago, seja na calçada, seja na casa, e vai levantando, é assustador. E eles cortaram, e ficaram apenas os tocos. E há 2 semanas eu contratei alguém para arrancar esse toco, porque agora eu preciso fazer a calçada cidadã. Em Guaraná tem calçada cidadã também? Para fazer a calçada cidadã. E um homem muito forte, e ele começou a cavar. E enquanto ele cavava mais profundo, eu ficava mais assustado. As raízes eram profundas demais. Aquele toco parecia uma árvore de cabeça para baixo, gigantesco, raízes profundas. Primeiro toco, fiquei assustado. Segundo toco, mais assustado ainda. No terceiro eu falei: meu Senhor, o que nós vamos fazer? É impossível. Então ontem pela manhã, quase até 2 horas da tarde, tentando resolver esse problema, e só houve uma solução: vamos contratar um caminhão muque para arrancar esse toco. E o caminhão foi lá. É impressionante. E ele puxou cada toco, e as raízes profundas, grandes, pesadas, que não dá para levantar sozinho, apenas com um caminhão muque. Eu não tinha ideia do que estava encoberto. Eu não tinha ideia daquilo que estava escondido. Mas quando veio a luz, aí eu tomei conhecimento daquilo que estava em secreto. O que Davi está dizendo é: Deus, cava profundamente a minha alma. Mas cava, Deus, não porque o Senhor não conheça, mas cava profundamente e traga, ó Deus, à luz as raízes da perversidade do meu coração. Traga, meu Deus, aquilo que o Senhor conhece que eu não conheço. Traga, meu Deus, para que eu possa tratar. Traga à tona, meu Deus, tudo aquilo que desagrada o Senhor. Cada pensamento, cada palavra frívola, cada desejo impuro, cada desejo errado, equivocado. Traz à tona, meu Deus. Calma minha alma. Você teria coragem de fazer essa oração para Deus? Segundo pedido que ele faz para Deus: Senhor, prova-me, não apenas sonda-me, mas prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. E mais uma vez, se você tiver uma caneta, grife aí: pensamento significa segredo, é traduzido como segredo. Prova-me, ó Deus, e conhece cada um dos meus segredos. Só que a palavra provar significa literalmente colocar algo em um teste de autenticidade. Mas também significa provar, significa refinar, colocar no fogo. O que Davi então está pedindo para Deus é: Deus, se necessário, coloca a minha vida no fogo, meu Deus, para que as impurezas venham à tona e o Senhor trate com cada uma delas. Você teria coragem de pedir isso para Deus? Davi faz esse pedido para Deus, porque ele sabia que quando Deus olhava para a sua alma,
Deus olhava com um amor incondicional. Irmãos, vocês me conhecem, sabem o meu nome e o meu sobrenome. Vocês conhecem a minha esposa, os meus filhos, a minha família. Não conhecem Guaraná ainda, mas vão conhecer. Vocês conhecem muitas coisas ao meu respeito. Mas se tem alguém aqui hoje que conhece muito mais do que qualquer um de vocês, é a minha esposa. Eu estava sentado ao lado dela e ela disse assim: agora você me completa. Eu te amo, que coisa linda. Apesar de todos os meus fracassos, apesar das minhas falhas, apesar das minhas imperfeições, apesar de quem eu sou, ela ainda me ama. E é por isso que Davi pode pedir para Deus: Deus, prova-me, sonda-me, porque eu sei, eu sou um fracasso comparado com o Senhor, eu não sou nada comparado com o Senhor, eu sou imperfeito quando eu olho para o Senhor, mas eu sei que quando o Senhor olha para mim, não é com um olhar crítico, mas é com o olhar de um Pai amoroso e gracioso. É para tratar a minha alma. Então sonda-me, prova-me. E ele faz um terceiro pedido para Deus: guia-me, vê se em mim algum caminho mau, versículo 24, e guia-me pelo caminho eterno. E se você tiver uma caneta, mais uma vez, grifa aí: eterno significa também antigo. Guia-me, ó Deus, pelo caminho eterno. Guia-me, ó Deus, pelo caminho antigo. O que Davi está dizendo é: Deus, o caminho antigo é a sua palavra, é a lei dada a Moisés, aos profetas, aquilo que eu aprendi. O que ele está pedindo para Deus é: Deus, se eu tomei alguma decisão tola, se eu andei alguns caminhos tortuosos, se eu fiz coisas erradas, meu Deus, a partir de hoje, a minha vida será pautada pela Tua Palavra. É a Tua Palavra que vai direcionar a minha vida, é a Tua Palavra que vai governar meu coração, é a Tua Palavra que tem a primeira e a última palavra sobre a minha vida. É a Tua Palavra, Deus. Então guia-me por essa Tua Palavra. Davi está fazendo uma referência linda aqui. Significa que toda aspiração que eu tenho hoje, todo desejo que eu tenho hoje, cada sonho, cada projeto deve ser tomado de acordo com a palavra de Deus, pensando no céu e não na terra. Então guia-me, ó Deus, pelo caminho que o Senhor já preparou para mim, guia-me. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes quando aparece uma manchete nos telejornais, uma reportagem sobre alguém que está sob investigação da polícia, ou uma empresa, então a reportagem mostra, o vídeo mostra as pessoas, os policiais entrando naquela empresa ou naquela casa e pegando computadores e tomando agendas e relatórios e papéis e telefones, notebook, tudo que contém informação eles levam, confiscam tudo. E eu posso imaginar o coração de alguém que está sendo investigado pela Polícia Federal. Talvez ele seja realmente um criminoso, ele fica lá ansioso, e agora, tomara que eles não encontrem aquela informação, naquele dado no computador, tomara que eles não achem aquela agenda, tomara que eles não encontrem aquele notebook, tomara que eles não encontrem esse notebook, aquela informação, tomara, porque senão eu serei preso. O Salmo 139 ao contrário, o que Davi está dizendo é: Deus, talvez o Senhor tenha esquecido essa área aqui, olha meu Deus, talvez o Senhor não tenha se lembrado dessa área da minha vida. Então olha, meu Deus, olha, Senhor, olha essa também, olha também essa, olha para esse também, para cada dado, cada informação, olha tudo, meu Deus, cada decisão tola, cada caminho equivocado, olha todos eles. Não porque Davi estivesse confiante demais que Deus iria olhar e não iria encontrar nada. Ele era um pecador e ele sabia disso. Mas o que ele está dizendo é: eu não quero que nada em minha vida atrapalhe o meu relacionamento com o Senhor. Então é por isso que eu peço ao Senhor: Deus, sonda-me, prova-me e guia-me pelo caminho que o Senhor já preparou para a minha vida. Você tem coragem de fazer essa oração para Deus hoje? Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Prova-me e conheces o meu coração. Vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto, eterno, antigo, puro. Me deixe fazer uma pergunta para você hoje. Quando Deus olha para a sua vida, o que Ele vê? Quando Deus olha para o seu coração, o que Ele vê? Você tem coragem nessa noite de dizer: Deus, eu quero tratar isso com o Senhor.
Você tem coragem de pedir isso para Deus? Cava profundamente a minha alma e traga, meu Deus, as raízes de perversidade que eu ainda nem conheço. Você tem coragem de pedir isso para Deus? Deus, prova mesmo cada área da minha vida, porque eu quero servir o Senhor melhor. Eu quero ser uma esposa melhor, um esposo melhor, um crente melhor, um irmão melhor, uma mãe, um pai melhor, um líder melhor, uma pessoa melhor. Você tem coragem de fazer essa oração para Deus?